Bom dia, Danilo Alex na área, estamos ao vivo. Hoje é segunda-feira, estamos em maio, dia 7 ou 8 de maio. Mas é isso aí, tamo junto. Já deixa o like, se inscreva no canal para você acompanhar as próximas lives, os próximos vídeos. Senti falta de fazer live esses dias, fiquei bem ansioso, pra falar a verdade. Mas a faculdade apertou um pouquinho, aí eu fiquei postando shorts, né? Quem é inscrito, quem acompanha o canal viu que eu postei shorts todos os dias. Mas é isso aí. Como vocês estão hoje? Espero que estejam bem. Se vocês se perguntam por que eu faço live, né? Eu venho falando muito isso. Mudar hábito, criar pensamento novo, compartilhar aquilo que eu acredito. Eu não sou perfeito, eu não sou uma pessoa sábia. Eu apenas busco conhecer, eu busco novas experiências e através de livros, de leitura, da palavra, eu expando a minha consciência. Então eu tento levar isso para as pessoas, que é o que eu acredito, que é o que eu vivo. Eu vejo muitas pessoas hoje na internet doida para vender coisa, compartilhando aquilo que não vive. Então é muito complicado isso. Eu compartilho aquilo que eu acredito e vivo. Espero que eu seja um incentivo para você, eu acredito muito nisso. Mas é isso aí, tamo junto. Agora são 5h20, aproximadamente. Eu gostaria de fazer uma reflexão hoje em 2 versículos. Tentar juntar um no outro. E o primeiro, ele é de Mateus 6:14. 14:15. Só que o outro versículo é um pouquinho depois. Se você puder abrir a sua Bíblia, ou pode apenas ouvir e meditar comigo. Bom, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará vossas ofensas. Você entendeu o que a gente leu aqui? É porque é muita sabedoria em poucas palavras, né? A gente acaba até um pouco confuso. Mas é o que eu humildemente entendi, né? E por que eu tô trazendo essa palavra hoje. E o outro versículo eu lerei daqui a pouco. Mas está falando assim, Mateus 6:14-15. Se a gente perdoar o próximo, Deus vai nos perdoar. Olha que bonito, né? A gente como ator, como personagem, né? Eu falo assim, principal na história da vida, né? Porém, se a gente não perdoar, Deus também não vai nos perdoar. Então, o ponto-chave é a nossa atitude. Só que não é só a atitude, né, que a gente vai lá, é a atitude interna. É a postura interna que a gente se coloca. Então, se a gente fizer X, Deus vai responder assim. Se a gente fizer Y, Deus vai responder conforme a nossa atitude. Pelo menos é assim que eu entendo esse versículo. Se você entende de outra forma, deixa aí seu comentário. Então, eu quero puxar, eu vi a luz ligada ali. Eu quero puxar uma reflexão um pouco. O que acontece quando a gente não perdoa uma pessoa? Já passou por isso? Até os 23 anos da minha vida, e hoje eu tenho 24, a minha vida era muito tranquila. Eu nunca tinha passado por nenhuma angústia, sabe, nada que pesasse o coração. Era tudo muito tranquilo. E pelo que eu passei, você também tem as suas experiências, eu acredito que cada pessoa nessa terra vai passar por provações para a gente mudar
quem a gente é, pra gente, no sentido de haver transformação, passar por provações que nos fazem nos tornar seres humanos melhores, mais reflexivos, né, que trata o outro de uma forma mais nobre, pelo menos eu acredito nisso. Mas voltando, o que acontece quando a gente não perdoa? E aí? Você já passou por uma situação em que alguém te fez mal, que alguém feriu seu coração e você não conseguiu perdoar essa pessoa naquele momento? Eu passei por isso. E graças a Deus eu estou livre, né, curado, amém? Mas o que acontece quando a gente não perdoa uma pessoa? Né? Juntando com o versículo lá de se a gente perdoa, Deus perdoa. Se não perdoa, Deus também não nos perdoa. Quando a gente não perdoa uma pessoa, nosso coração fica pesado. Ele fica amargurado, fica rancoroso, ele é preenchido com uma coisa não natural, que é o ódio, a amargura, o rancor. E o que é engraçado, quando a gente não perdoa, aparentemente a outra pessoa, mais ela vive a vida dela e mais a gente se afunda nos nossos próprios sentimentos. Tem uma frase muito interessante, eu acho que é até um versículo que fala assim, um abismo chama o outro. Quando você olha para um abismo, ele também olha para você. O que eu estou querendo dizer? Se a gente não cuidar do nosso emocional, a gente vai se afundar num buraco. Eu estou falando isso pela experiência que eu vivi. Se a gente não perdoar, não tratar a nossa cabeça, a gente vai cair num buraco, um buraco emocional. E é difícil de sair. Pela minha experiência, por ficar 10 meses amargurado, não conseguindo perdoar, eu não conseguia. Vou admitir aqui. E cada dia mais eu sofria por não conseguir perdoar aquela pessoa que na minha cabeça tinha me feito mal. Olha que maturidade, né, da minha parte. Colocar no outro a responsabilidade de me fazer bem ou mal, né? A gente que tem que fazer esse... A gente que faz isso na nossa vida, né? Mas a gente passa por experiência para nos tornar seres humanos mais conscientes. Mas quando você não perdoa, seu coração fica pesado. Foi isso que eu passei. Então, o discernimento para você, para mim hoje, comece a perdoar todas as pessoas que estão no teu coração. Todas as pessoas que passam na sua cabeça, treine o seu cérebro, o teu coração para perdoar. Porque às vezes tem estágios, assim, eu lembro que eu não admitia de jeito nenhum. Eu ficava assim, não, aquela pessoa acabou com a minha vida, não, meu Deus, olha como o que ela fez. Então isso é um estágio, né, de negação. A gente poderia colocar assim, depois a gente aceita, mas não consegue perdoar. Não, beleza, aconteceu isso aqui, é a vida, né, faz parte. Mas meu coração tá ruim, eu não consigo perdoar, o que eu faço? Aí, quando você começa a convidar Deus para a sua vida, Espírito Santo, ele causa uma transformação. Você perdoa a pessoa com a graça de Deus e quer que ela seja feliz. Eu tô te falando, eu volto no fato de, se a gente não perdoar, o nosso coração cada dia vai ficar mais pesado. A gente vai começar a pensar muita coisa negativa. A gente vai piorar o nosso dia, a gente vai criar contextos muito ruins. Quando a gente não perdoa, nossa vida, não só nosso pensamento e nosso coração, mas a nossa vida fica confusa. A gente se transforma numa pessoa amargurada quando a gente não perdoa. Então, é aquilo, né? Tô olhando pro abismo. O abismo é o quê? É ódio, é amargura, são tudo sentimentos ruins. É pensamento negativo. Eu tô olhando, tô focando nisso. Não perdoo, não libero o perdão. Começo a ver tudo de uma forma negativa. Todas as pessoas que eu olho, eu espero uma coisa ruim. Tudo que eu vejo, eu espero uma coisa negativa. Por quê? Porque eu não libero o perdão. Tô olhando pro abismo, um abismo de sentimentos ruins. Pelo menos é assim que eu olho. Que eu interpreto, né, as coisas.
Se eu tô olhando para isso, isso começa a olhar para mim. Aí a vida fica, não posso te falar, viu? Fica pesado. Fica doído. Fica ruim de se viver assim. Aí a gente começa a pensar doideira. A gente começa a se transformar em uma pessoa que a gente jamais imaginaria ser do ponto de vista negativo, sabe? Então o que que eu quero te falar aqui? Perdoa. Não sei o que a pessoa te fez, não sei o que você passou, mas o perdão é a maior vingança que a gente pode oferecer. E eu li num livro, um livro muito bom por sinal, quando a gente libera o perdão, a gente não está validando o mal que a pessoa fez, o ruim. A gente está liberando nós mesmos para seguir em frente. É por isso, tipo assim, na prática, a coisa é um pouco mais complicada, mas quando a gente tem um conhecimento de como agir, de como pensar, a nossa vida se torna menos difícil. Então, se sua vida tá tranquila hoje, beleza, que bom, graças a Deus, né? Eu também me encontro assim, de estar com a cabeça em paz, de poder seguir a vida, estudando, se Deus quiser trabalhando, né? Isso é muito bom. Mas quando a gente se vê numa situação de que alguém fez mal, que alguém falou alguma coisa, aí tudo isso que eu tô compartilhando tem o valor, tem tem a sabedoria, porque está vindo da palavra, não está vindo de mim. Eu não sou uma pessoa sábia. Eu tô tirando isso de livros e da palavra, principalmente. Então, até quando você vai carregar essas pessoas? Até quando você vai viver amargurado? Até quando você vai viver com esse peso nesse teu coração? Comece a perdoar as pessoas. Perdoa todo mundo hoje. Não deixe mais um dia com esse teu coração pesado, com essa cabeça confusa, pensando um monte de coisa negativa. Libere o perdão. Perdoe todo mundo. Assim como um abismo chama o outro, o perdão não valida o ruim feito, e sim nos liberta. Mais uma chave aqui para você hoje. Hoje eu tô inspirado. O perdão é uma ferramenta espiritual. Quando a gente usa, igual no versículo 14, né? 6, 14 de Mateus, quando a gente usa, eu vejo que Deus olha a gente de forma diferente. Agora, quando a gente não usa essa ferramenta espiritual, a nossa vida fica travada. Então a gente está de posse dessa ferramenta espiritual, né, chamada perdão. A gente libera e a gente pede, porque a gente fere muitas pessoas também, às vezes até sem saber, falando coisa nada a ver, agindo de forma incoerente. Então a gente tem que pedir perdão também para muita coisa. O perdão é uma ferramenta espiritual. Se a gente não usa ela, a nossa vida fica pesada. Nosso coração fica amargurado. Ele começa a doer. Só porque a gente começa a alimentar amargura, rancor, ódio e não libera o perdão. Não usa essa ferramenta. Essa é a primeira parte da live, sobre perdão. Perdão é uma ferramenta espiritual. E quando a gente não libera, quando a gente não pede perdão, a nossa vida vira um ciclo de sofrimento. Espero que você tenha sabedoria e utilize essa ferramenta. Todo dia, todo santo dia, a gente tem que perdoar. Se tiver alguém no teu coração, na tua mente, você começar a perdoar exatamente agora, mesmo no estágio da negação, sua vida começa a fluir, porque o perdão é uma ferramenta espiritual. O outro lado, o outro versículo, é Romanos 12, 2. É um versículo que eu gosto muito, porque dele que partiu a PNL, pelo menos é assim que eu vejo.
a programação neurolinguística. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E algumas Bíblias está assim: não sejam conformados com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tá, Danilo, e como que isso junta com outro versículo? Transforma a mente para viver a boa e perfeita vontade e agradável vontade de Deus. Olha que coisa, né? Transformar a mente para viver a vontade de Deus. Isso juntando com a reflexão do perdão, né? O que eu vejo hoje? Interessante, né? As pessoas carregam muitas convicções. A gente precisa ser mais humilde, reconhecer que a gente sabe pouco, que o que a gente sabe é pouco, a gente precisa conhecer mais, precisamos ser mais curiosos, que há muito conhecimento além daquilo que a gente sabe. O que eu vejo? Que as pessoas carregam muitas certezas, a gente se baseia muito no que a gente está sentindo, no que a gente pensa, na nossa opinião. Na maioria das vezes a gente é confundido, por isso que a gente carrega opinião, emoção, pensamento. E isso torna o nosso dia a dia muito confuso. E onde que eu gosto de me basear? Na Bíblia. Porque ela funciona há mais de 2000 anos e vai funcionar para sempre, né? Quem somos nós para... Então hoje eu vejo as pessoas muito emotivas, assim, muito reativas, né? Assim, você fala alguma coisa, a emoção dela já explode, ela já tá cuspindo tudo aquilo para você, palavras, né? E você fala uma coisa que incomoda, né? Sai da zona de conforto, a gente já se enche, né? De raiva, de ódio, e já vomita tudo aquelas palavras, né? Porque a emoção tá lá em cima. Então hoje eu vejo as pessoas muito assim, então muito... Hoje relacionamento entre pessoas, amizade, né? Assim, é muito complicado, né? Porque as pessoas chegam muito cheias de certeza, né? Minha opinião é essa e acabou, não quero ouvir mais nada. Ou então, você fala uma coisa que é diferente, a pessoa já se transforma ali, já... Então, eu sinto que falta humildade da nossa parte, da minha principalmente. Falta a sabedoria no ouvir, na reflexão, sabe? Então, onde que eu gosto de me basear? Se a nossa emoção, sentimento, opinião não são coisas boas para a gente se basear, né, de ter como rocha, o que é bom da gente ter certeza da palavra. É por isso que eu gosto de ler, é por isso que ela é um fundamento para a nossa vida. Então, o que eu quero te dizer aqui? Além de que o perdão é uma ferramenta espiritual, a gente precisa transformar nossa mente todo dia. Porque senão a gente vai viver nessa amargura, vai viver cheio de certezas erradas, que são as nossas opiniões, que são os nossos sentimentos. É muito ruim a gente ter isso como princípio de atitude. Agora, se a gente transforma a nossa mente todo dia, a oração, todo dia, agradece e pede para o Espírito Santo renovar a nossa mente neste novo dia. A gente acorda para um novo dia carregando tudo aquilo do dia anterior. Pensamento ruim, sentimento, todas as nossas certezas, né? Que a gente cria, a gente leva para o dia seguinte. E a gente tem que renovar. Convidar o Espírito Santo para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso corpo. E começar assim: Deus, transforma a minha mente, porque tudo isso que eu carrego é velho. Eu preciso de algo novo, e algo novo é o teu Espírito. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente para viver a boa e eterna e agradável vontade de Deus. Se você está no estágio de negação, né, de não aceitação, começa a falar assim: porque o mundo espiritual se move de acordo com o que a gente fala. Então a gente vai começar a treinar a nossa mente proferindo palavras boas.
Começa a falar no seu interior e fala, verbaliza. Mais ou menos assim, é assim que eu faço. Deus, eu perdoo com a tua misericórdia todas as pessoas que estão no meu coração, que de alguma forma me fizeram mal. Eu libero perdão para todas as pessoas que me fizeram mal e também peço perdão a todas aquelas pessoas que eu tratei mal, tal. A gente tem que começar a verbalizar o perdão. Se a gente não consegue, se a gente vê nesse estágio de não aceitar as coisas, a gente tem que verbalizar e começar a treinar a nossa boca e o nosso cérebro para atingir aquele objetivo, que é o perdão, né? Que é a libertação, que é começar a viver algo novo. Então, como assim renovar a mente? Renovar a mente por repetição de coisa boa dentro da gente. Então, de novo, estamos colocando nós como agente principal da história. A gente perdoa e a gente treina a nossa mente para viver algo novo. Tudo isso por intermédio do Espírito Santo. Porque se a gente tenta fazer isso sozinho, geralmente a gente se prende nas nossas emoções. A gente se prende em coisa negativa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tava pensando na minha experiência, no que eu passei. Quando a gente acredita que a outra pessoa realmente fez mal, a gente fica preso emocionalmente, emocionalmente e espiritualmente na nossa vida. Quando a gente não libera o perdão, cara, a nossa vida fica muito pesada, fica amargurada, fica muito triste, fica cheia de tribulação, se eu posso colocar assim. Então, a live de hoje é hashtag perdão e hashtag transformação. Então, cabe a nós nos colocarmos no nosso lugar de humildade, que é isso que a gente está precisando. Liberar perdão, pedir perdão a todas aquelas pessoas. Transformar nossa mente todo dia. Todo dia tem que haver transformação. Mas é isso aí, Danilo Alex na área. Estamos encerrando mais uma live. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E deixe seu comentário do que você achou da live de hoje. 47ª live, se eu não estiver enganado. Estamos chegando na live 50. É um prazer compartilhar aqui o que eu aprendo na caminhada, né? Da vida. A vida é muito surpreendente, se eu posso colocar assim. E que eu seja uma influência para você, influência positiva. Eu fui transformado pelo Espírito Santo. Jesus transformou minha vida. E para a próxima live, mas já vou dar a introdução. O Evangelho, ele não é só paz e amor, né? Good vibes, grupo de jovens, ele não é só isso. Ele é muita renúncia também. Então não é só, meu Deus, agora a vida, tamo junto. Não, é saber lidar com o sofrimento. Liberar perdão quando a gente não vê expectativas. É correção, é disciplina, é justiça. Então a justiça, ela às vezes a gente não aceita, mas é a justiça de Deus, é o tempo de Deus. Então mas isso é para a próxima live. Que eu vejo que as pessoas hoje, assim como eu tinha uma visão um pouco errada do Evangelho, e eu vou com a experiência, né, de indo na igreja há 1 ano e meio, mais de 1 ano até, vai completar 2 aí. Eu vou compartilhar a experiência do que é o Evangelho segundo isso que eu tô vivendo. Que não é só paz e amor, né? É muita renúncia, é muita retidão, integridade. E viver isso não é fácil. É por isso que um caminho é estreito e o outro é largo, né? Assim, a próxima live. Se Deus quiser, amanhã estamos juntos aí. Um abraço e ótima segunda-feira para você.